Você já percebeu que a gasolina está mais cara e que pode faltar produto nos postos e supermercados? Uma possível greve dos caminhoneiros acende um alerta em todo o país. Mas afinal, o que está acontecendo no Brasil? O motivo principal é o aumento do diesel, o combustível usado pelos caminhões. E quando o diesel sobe, tudo sobe junto, porque praticamente tudo que a gente consome, comida, roupa, remédio, chega até você por caminhão. E muita gente ainda lembra, em 2018, uma greve parecida deixou prateleiras vazias e postos sem combustível. O Edinaldo Cordeiro é motorista de caminhão e falou dessa possível paralisação. Sobre a greve dos caminhoneiros, alguns estados já pararam e provavelmente vai acontecer essa paralisação em todo o Brasil devido aos constantes aumentos do combustível, do diesel e está acarretando grandes prejuízos para a categoria. Mas por que o combustível está tão caro? Parte da resposta está fora do Brasil. Hoje, o mundo vive uma tensão no Oriente Médio, envolvendo países como os Estados Unidos, Israel e Irã. Uma região muito importante, chamada Estreito de Hormuz, concentra cerca de 20% do petróleo do mundo. Quando há risco de bloqueio ali, o preço do petróleo sobe no planeta inteiro. E mesmo o Brasil produzindo petróleo, isso também afeta a gente. Aqui tem um ponto importante. O Brasil produz muito petróleo, principalmente do pré-sal com a Petrobras, mas não consegue refinar tudo. Ou seja, a gente vende o petróleo bruto para outros países e depois compra de volta gasolina e diesel já prontos. E quando o preço lá fora sobe, a gente paga mais caro aqui dentro também. Hoje, o Brasil importa cerca de 30% do diesel que consome. Uma dúvida comum entre muitos brasileiros é se o Brasil produz petróleo, por que o combustível continua caro? A economista Laura Pacheco responde. Olá, pessoal da Novo Tempo. Então vamos aqui tentar entender, né? Se o Brasil produz petróleo, por que o combustível continua caro? Se isso foi até tema de campanha política, de que nós somos o país autossuficiente em petróleo, por que a gente ainda é refém de preços internacionais? Bom, a gente extrai muito petróleo, isso é verdade, mas o petróleo que a gente extrai, ele é bruto, ele é muito pesado. Ou seja, para que esse petróleo se transforme em combustível, ele precisa ser refinado. Ele precisa passar por um processo de refinamento, receber ali uma série de compostos químicos para que ele seja utilizado na forma de combustível. E bom, em resumo, a gente é rico, mas a gente é pobre. Mesmo que a gente tenha reservas, transformar essas reservas, isso não apenas no petróleo, em outros produtos também. A gente às vezes até vende a matéria-prima barato e recompra ela transformada por mais caro. Então, quando a gente fala da questão dos combustíveis, mesmo que a gente tenha reservas de petróleo, a gente ainda não é autossuficiente em combustíveis, então a gente precisa importar e isso acaba fazendo com que a gente fique também refém dos preços internacionais. Agora, em relação aqui ao cenário brasileiro, a Petrobras ela possui algumas políticas específicas de preço, justamente até para amortecer esse repasse para o consumidor final. Então, a gente agora está passando por algumas questões geopolíticas e a Petrobras ela vai encontrando ali estratégias de segurar um pouco esse repasse para evitar esse grande impacto na hora em que o consumidor vai abastecer o seu carro. Claro que ela não pode ignorar o cenário internacional, então o que acontece? Ela acaba assumindo prejuízos para fazer com que esses repasses não sejam feitos de forma imediata para o consumidor final. E é sempre importante entender que, bom, gente, quando a gente chega no posto de gasolina, aquele ali não está apenas o custo de produção, ali também está a margem de lucro daquele posto, ali também está os impostos que são não apenas federais, que é para o Brasil inteiro, mas também são estaduais, então de estado para estado pode ter variação de preço, mas também não só de estado para estado, mas às vezes aquela localização em que se está, pode ser que o preço, o custo para chegar o combustível até ali, ou a margem de lucro que aquele posto de gasolina tem é diferente. Por isso que às vezes a gente tá num lugar, tem um amigo que mora em outro lugar e o preço da gasolina não é o mesmo, por conta disso. O combustível continua caro.
porque a gente depende do preço da tecnologia global, a gente depende disso, a gente até tenta, digamos que abrasileirar o preço da nossa gasolina com novas políticas de preço, mas a gente não vive numa bolha, a gente é conectado com o restante do mundo, até porque a gente exporta também, então a gente acaba também tendo essa questão de estar refém dos preços internacionais. Outro ponto importante é o frete, o valor cobrado pelo transporte. Quando o diesel sobe, o frete também sobe e isso chega direto no seu bolso. Por exemplo, o caminhão que traz comida paga mais caro, o supermercado repassa esse custo e o preço final aumenta. Ou seja, combustível caro vira comida cara. Sobre isso, será que a consumidora Bruna Marcuso e tantos outros consumidores já sentiram a diferença no preço ou no dia a dia? Já sim, no mercado está tudo caro e a gasolina não para de aumentar. Cada vez que eu venho abastecer é um grande susto. Com o diesel em alta, risco de greve e pressão internacional, o Brasil vive um momento de alerta. E no fim das contas, quem sente primeiro é o bolso do consumidor.